Desligado. Com a bênção de Deus, nós estamos terminando esse trimestre, mais uma revista, né? Como eu disse domingo passado, um assunto muito importante, muito impertinente, né? Aos nossos dias, muito pertinente, não impertinente, né? Muito pertinente aos nossos dias e muito importante realmente. Para quem estudou a revista, quem acompanhou tudo, eu creio que foi muito, muito bom, né? A gente entender o que é cultuar ao Senhor, né? E hoje a lição 13 fala do o culto da vida, né? O culto da vida. Como é importante isso, gente. A gente vê como que a maioria dos cristãos estão muito longe disso, né? Muito longe de entender isso daí. Porque a gente sabe que sempre foi assim, né? A gente vê o povo de Israel lá, basta a gente ver, até a revista fala para a gente recordar aqui algumas lições que nós demos aqui, a lição 4, por exemplo, que falava sobre o conteúdo, a lição 7, que eu não me lembro agora exatamente o tema, mas a lição 8, aliás, é baseada lá em Romanos 12, né, que todo mundo conhece, 12, 1 e 2, que rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, que vai falando que não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a gente vê que o povo de Israel, lá, a lição 4, ela foi baseada em Isaías, lá, capítulo 1, dos versos 10 a 20, e ali o profeta vai descrever, né, a situação daquele povo de Israel. Então, já nos primórdios lá, né, o povo de Deus, que se dizia povo de Deus, né, como que eles adoravam a Deus. Eles iam lá no templo para levar suas ofertas, e com todo aquele ritual que eles procuravam cumprir certinho, todos aqueles rituais, né? Mas aí Deus fala que não aceitava, né? Aquele culto, aquela coisa só de ritual, mas que o coração estava totalmente longe de Deus, né? Não tinha vida cristã, não tinha exemplo nenhum, né? Uma vida só de fachada. E a situação do nosso país hoje, né? Eu sempre gosto de colocar isso também. A gente vê que a gente vai a igreja parece que se degenerando cada vez mais, porque a igreja evangélica, que devia fazer a diferença aqui, porque quando você tem pessoas comprometidas com a palavra de Deus, né? Pessoas que levam a sério como nós devemos agir na sociedade, no mundo, né? Com os nossos filhos, na educação de filhos. O grande problema hoje que acontece de estar essa balbúrdia toda aí, essa coisa que não se tem mais exemplo nenhum dentro de casa, né? E os filhos hoje a gente sabe como é que está a situação, né? A gente vê como tem sido nas escolas, né? Porque os pais não ensinam mais. E o cristão, primeira coisa que o cristão deveria ter como meta na sua vida, além de eu cuidar da minha vida espiritual, eu vou cuidar dos meus filhos, que é minha responsabilidade. Os filhos que Deus me deu, não é para mim tratar de qualquer jeito ou deixar para o mundo educar, ou para a escola educar. Então, que a palavra de Deus fala, nossa responsabilidade com os nossos filhos é ensinar a palavra de Deus desde pequeno, né? Ao deitar, ao levantar, falando, dando exemplo, corrigindo, ensinando, né? E se a gente fizer isso, trazendo a igreja, que é muito importante. Agora, como a dona Josina falou aqui, né? A gente precisa convidar, às vezes, algumas pessoas, dar um convitinho para elas virem na escola dominical, né?
É triste isso, né? Porque não precisaria a gente fazer isso, né? Dar uma revista para as pessoas que não vêm, junto com um convite e tal, para ela vir para a escola dominical, para aprender da palavra de Deus, né? Então, a gente vê que as pessoas não dão muito valor, né? Não dão muita importância para isso daí. Então, vamos lá. O culto da vida está baseado lá em Colossenses capítulo 3, os versos 16 a 17. Essa ação que a dona Josina falou e que você acabou de falar, é um ato de misericórdia, né? Tem que ser, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Tem que fazer o que a gente puder e alguma coisa mais. É até bonito de ver. É isso aí. Os versos 16 e 17 de Colossenses 3 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, o autor da revista pegou 2 versículos apenas aqui de Colossenses para basear a sua lição. Mas a gente queria que você estudasse, nós vamos, se tiver tempo depois, nós vamos ver aqui desde o primeiro versículo de Colossenses 3, né? Porque é o contexto desses 2 versículos aqui. É o contexto aqui que Paulo está falando aqui à igreja de Colossos, aliás, desde o capítulo 2, né? Desde o início do capítulo 2 aqui, ele já vem falando, porque Colossos estava passando por um período difícil lá também, né? Então estava acontecendo muito isso, de as pessoas, os saduceus lá, o pessoal lá, que estava na igreja lá, estava acontecendo muito essas coisas aí, de querer apenas se pegar em coisas antigas lá e esquecendo da vida cristã, né? Se pegar em leis e se pegar em ordenanças lá, mas não tinha vida cristã. Então, Paulo, né, começa a orientar essa igreja aqui, desde o começo do livro aqui, e vai falando. Então, esses 2 versículos que o autor se baseou aqui, o versículo 16 e 17, então, ele vai falar, né, que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, né? E eu estava pensando, né, lá estudando a revista, falando o que é habitar ricamente, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Gostaria de ouvir algumas opiniões dos irmãos. O que você acha que quer dizer esse versículo aqui? Habite é morar, né? Ficar, né? Na vida da gente, mas em todos os momentos da nossa vida, né, tem que estar. Sempre em comunhão. Habitar, né? Habite, morar junto, mas ricamente, né? É que seja que a gente tem que ter isso como algo mais precioso. É como uma coisa que você dá muito valor, né? Como uma herança, né? Que você tem, uma coisa. Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, é o valor que você dá pela palavra de Deus, né? Que é a nossa maior riqueza, que é a coisa que você tem como deveria ter, pelo menos como algo principal na sua vida, né? Como algo que você busca incessantemente, que você deseja para você com todo o ardor, né?
E aí vai falar também de instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente. Então, para você fazer isso, você precisa estar engajado na igreja também, né? Você precisa estar diariamente, ou pelo menos semanalmente, participando das atividades da igreja, para você estar unido com os irmãos. Essa união faz com que a gente cresça mutuamente, faz com que um sirva de apoio ao outro, né? Quando um está passando um problema, quando a gente tem comunhão na igreja, a gente está sabendo muitas vezes do problema que o irmão está passando. Agora, se você não vem nem na igreja, né, como é que você vai ficar sabendo? Hoje a gente tem o WhatsApp, né, que a gente se comunica muito por isso aí, e a gente fica sabendo muita coisa da igreja, às vezes, pelo WhatsApp. Lá são colocados pedidos de oração, né, tanto no grupo dos edificadores como do Ministério de Oração. Tem, semanalmente a gente vê lá pedidos de oração, né, pelo problema das pessoas, tudo. E ao mesmo tempo que isso é importante, né, a tecnologia que nós temos hoje é importante, mas também não pode ser só isso, né, que mais importante é virtualmente. Porque aí você deixa de participar no tete-a-tete ali, e o tete-a-tete é mais importante do que... É claro que o virtual ele facilita muitas notícias. Eu acho que fisicamente é muito melhor. Porque o calor também é importante, né? O calor é mais gostoso você encontrar o irmão e receber um abraço. Não é? Ela aí de novo. Então, porque não tem coisa melhor você chegar na igreja, encontrar os irmãos e receber aquele abraço e poder dar aquele abraço. É muito bom isso. E nós, quando nos reunimos, que grupo de pessoas que a gente se reunir na igreja? Que grupo que é esse? Que a gente se reúne na igreja? Nossa família da fé. É nossa família, gente. Então... é muito importante isso. Se a gente pensar que é uma família só, deve haver união, deve haver interesse de um pelos outros, preocupação de um com o outro, deve haver entendimento, né? Apesar que é tão difícil, porque a gente muitas vezes não se entende, né? Nem com os nossos irmãos na igreja, qualquer coisinha está um brigando com o outro. Tem que haver perdão, tem que haver... suportai-vos, né, que tem um versículo aqui que fala, eu não lembro agora, suportai-vos uns aos outros, né? Então é amor que tem que ser a marca principal da igreja cristã, né? E quando existe isso, a coisa funciona, né? Mas essa expressão uns aos outros parece que tem muitas vezes, não sei quantas vezes existe na Bíblia, mas uns aos outros, suportai-vos, amai-vos, orai-vos, uns pelos outros. Uns pelos outros, uns aos outros. É isso mesmo. Então, depois de deixar a palavra de Cristo habitar em nós ricamente, como iremos usufruir? Como iremos usufruir disso aí, né? Aí Paulo continua a exortação dele: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. E essa sabedoria, quando você faz essas coisas, quando você tem esse interesse em participar, tem esse interesse em conhecer a palavra de Deus, então você vai ter sabedoria também, né? Porque você vai estar na igreja, você vai estar aprendendo da palavra de Deus, você vai estar orando. Isso faz com que você seja uma pessoa diferente do mundo, né? O cristão tem que ser diferente, ele tem que ser sábio para ajudar, para aconselhar, para tudo, até para viver, até para ele próprio, né? Com certeza. Não vamos ter sabedoria. Com certeza. Como é que a gente vai aprender, né? Como é que Deus vai nos abençoar e vai nos usar a sermos bênção no mundo lá fora? Porque o que a gente
aprende e pratica aqui dentro da igreja é para levar para a nossa vida lá fora, para a gente ter sabedoria para viver lá fora e ser exemplo também lá, né? Como é que os cristãos eram conhecidos antigamente, né? Antigamente. Que hoje... Porque hoje a coisa está feia, né? Mas antigamente, quando eu cheguei aqui em São Paulo, meu pai alugou uma casa aqui, não tinha nada de contrato, não tinha nada de fiador, não tinha nada de dar 3 meses de aluguel adiantado. Palavra era de homem, né? O fio do bigode era o que era melhor do que a assinatura que você colocava ali num contrato, né? Quem sabe está voltando, porque eu ouvi que agora está voltando os pagamentos do fiado na cadernetinha, né? Porque Deus dá a aprovação para melhorar a situação. Porque naquele tempo a gente fazia tudo isso. Agora, hoje, muita gente está eu de vez em quando, dona Josília, eu vejo algumas reportagens aí, né, em muitos lugares, algumas cidadezinhas pequenas, tem um mercadinho, tem uma padaria ali, uma coisa assim. Todos se conhecem. Aí ainda, acho que raramente acontece isso, mas eu não sei se está melhorando não, viu? Porque, olha, é claro que Deus pode fazer uma obra, né? Mas a gente voltar ao tempo de marcar na cadernetinha lá e vou levar 4 pãozinhos aí, seu Mané. O senhor marca aí para mim? E aí chega no fim do mês, você vai lá pagar, né? Mas hoje em dia você não pode confiar em ninguém, infelizmente é uma tristeza, né? Mas o cristão antigamente ele era visto como uma pessoa honesta, correta, uma pessoa direita. E hoje é o contrário, né? O que a gente vê hoje, quando fala que é cristão, as pessoas já xingam. Pelo amor. Faz favor, Abel. Deixa eu dar o microfone para o senhor. Falando desse negócio de igreja presente, olha aqui, lá em Hebreus capítulo 10. Consideremos-nos também uns aos outros. Consideremos, pois, uns aos outros para que nos estimulemos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É uma mesma expressão dos versículos que você leu lá, não é isso? A reunião, a igreja não existe se não for juntos, né? Não é igreja. Cada um é uma igreja, mas a comunhão da igreja precisa ter os irmãos estarem juntos. E uns estimulam o outro. E não deixemos de congregar-nos. Isso é uma coisa muito interessante para o crente. Eu posso ser crente em casa. Não, você não pode ser crente em casa, a não ser que você não possa vir à igreja. Temos irmãos que não põem a igreja porque são de saúde. Mas se você tem boa saúde e não vai à igreja, faz seu culto em casa. Hoje está muito comum através da internet, né? Não, eu assisto o culto pela internet. Mas você não sente o mesmo que a Bíblia diz. A comunhão de irmãos. Tá certo? Para, em casos específicos, né? Ser... Acho que eles estão desligando lá em cima. Deixa eu ver. Som. Aqui está funcionando, o meu não está. Então é isso, gente. A gente se aconselhar mutuamente uns aos outros, né? E aí ele continua, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais,
e ainda com gratidão em vosso coração. Outra coisa interessante que eu acompanhei em todos esses versículos aqui, esse livro de Colossenses aqui, eu tive lendo os capítulos anteriores aqui tudo e até o 4 aqui, e a gente vê muito essa expressão do apóstolo Paulo aconselhando lá, né? Com gratidão em vosso coração. Vários versículos aqui, o 16 e o 17 falam, né? Com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. É o 16. No 17, tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então a gratidão também é muito importante, e como é difícil, né? Eu digo por mim que como é difícil a gente, em toda e qualquer situação, você ter gratidão, né? E Deus, Ele vê mais a gratidão que você tem no coração do que qualquer outra coisa, qualquer atitude sua. Acho que a gratidão está em primeiro lugar, né? De você ser grato numa situação difícil, no momento de sofrimento que você está passando, e você ir para a igreja e estar louvando a Deus, e estar ajudando outros irmãos. Às vezes você está precisando de um apoio, mas você está ali ainda com tanto problema, como eu estou passando nessa semana, que já há 15 dias que minha vida tem sido uma dificuldade, que eu pensei que eu não conseguiria estar aqui hoje dando aula, mas foi 15 dias aqui, foi terrível, difícil, mas você ainda numa situação dessa, você está aqui participando, aconselhando um ao outro, louvando a Deus, né? Com salmos, hinos e cantos espirituais, e com gratidão no nosso coração. Isso é a coisa que mais a gente tem que aprender a fazer, eu tenho que aprender a fazer, porque diante de um problema que você está passando, meus irmãos, como é difícil a gente ainda ser grato a Deus. Como é difícil. Eu tenho muita dificuldade nessa área, né? A primeira reação sua, às vezes, é reclamar. Primeira coisa é achar que Deus está sendo injusto com você, que você não merece aquilo, sei lá, né? A gente passa tanta coisa pela cabeça, mas de vez em quando você cai em si, você vê, né? Está passando por um problema e você pensa, poderia ter sido muito pior, né? Ontem mesmo eu estava lá estudando a lição em casa, lá terminando a lição, e a Fátima e as meninas tinham saído num passeio, e aí a Viviane acabou atravessando a Aricanduva ali com o carro cheio de criança, né? Tava os netos, né? Não sei se tinha mais alguns lá com ele, que foi a Melina também, a Paula, junto para ir lá no aquário dos peixinhos. E eu estou lá em casa, a Fátima ligou e só pela voz dela ela já ficou floreando. Eu falei, fala logo o que aconteceu, porque a preocupação da gente já é aquilo, né? Aí quando ela falou, a Vivi foi atravessar aqui, ela atravessou no farol vermelho, não viu, já fechou, e ela acho que vai conversando com todo mundo dentro do carro e tudo, e veio o motoqueiro e pum, aí o motoqueiro caiu, a moto foi lá, o carro fez um estrago mais do que na moto, parecia que tinha sido uma cacetada que acabou tudo com a frente do carro. E a gente, né, recebe aquele baque, aquela coisa tudo, mas depois, né, eu falei, depois passa, você pensa, fala, não aconteceu nada com todo mundo, o motoqueiro também não, falou, não, ele caiu no chão lá, tudo, mas não machucou, não teve nada, graças a Deus, né? Podia ser muito pior, muito pior. Essa Avenida Aricanduva é um lugar terrível, né? Ali você precisa ter atenção por 10 ali em tudo, porque você tem que ver farol, é pedestre, é carro de todo lado, naqueles entroncamentos ali, que é uma coisa de louco. Então, aí eu pensei, né? É mais um para completar o mês de março, está terminando.
Graças a Deus está terminando o mês de março. Vamos ver se abril começa melhor, né? Mas você tem que agradecer, porque você vê o livramento de Deus. Você vê a mão de Deus agindo, né, na vida da gente. E isso, gente, se a gente não tiver apegado com a palavra de Deus, não tiver em oração todo dia, se você não tiver os irmãos para te dar um apoio, para te ajudar, você vir aqui na igreja e receber o apoio e tudo, quando você está passando por uma dificuldade, você tem os pastores aí que você pode conversar e vão te aconselhar e vão te ajudar. Se a gente não tiver isso, como é que a gente enfrenta esse mundão? Eu fico pensando nas pessoas que não têm, né? Pessoa que não tem Deus, que não tem igreja, não tem os irmãos, não tem uma família da fé e que passam por essas lutas também. Por que você vê tantas pessoas com problema aí, pessoas até se matando muitas vezes, né? Tirando a própria vida? Porque a falta de paz é muito grande no mundo. E esses tempos que nós estamos vivendo, não é fácil não, né? Mas a gente vê que sempre foi assim. Como eu falei, né, lá em Isaías, citando o exemplo lá do povo de Israel, a vida toda foi assim. Então, nós como cristãos, nós temos que pensar realmente, como que eu posso ser um adorador? Então, o texto da nossa lição, o culto da vida, é muito próprio esse tema, né? O culto da vida, porque adoração é vida, gente. Não existe adoração sem vida. Eu já repeti muito aqui nessas lições que a gente não pode, vou falar de novo, a gente não pode vir na igreja no sábado, no domingo, sábado quando tem um trabalho, né? No domingo, na escola dominical ou no culto, principalmente o culto à noite, que é o momento principal do cristão, é o culto a Deus do domingo à noite. Você vir aqui somente para aquele momento. Adoração não é isso. Deus vê o coração nosso. Então, o que você faz aqui no domingo à noite, o que você recebe aqui de vida espiritual, é para você levar para a semana, para a sua vida, para te ajudar, porque já está preparando você para aquela semana difícil que você tem pela frente. E nossos dias têm sido só de luta mesmo, né? Todo dia, como diz aí, matar um leão por dia. Hoje em dia já não fala mais um leão por dia, são 10, né? Então, a gente tem que estar aqui se preparando dominicalmente para enfrentar essas coisas aí, né? E não é só na igreja a gente se preparar, não. Você tem que ir em casa orar todos os dias, ler a palavra de Deus, ter comunhão com Deus, né? Que é o que dá suporte para a gente vencer, enfrentar tudo isso daí, né? Então, o texto básico faz uma associação muito importante entre adoração e vida. Então, é isso que Paulo está falando à igreja de Coríntios lá, né? Adoração e vida, né? No versículo 16, então, ele fala que os cristãos devem louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão. Esse texto já foi explorado na lição 11, que foi dada há 2 domingos atrás pelo Hinaldo, né? Lição 11. Então já foi explorado esse texto aqui. E o versículo seguinte, nesse mesmo contexto de adoração, diz: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Então tudo o que você fizer, aqui não é tudo o que você fizer no domingo, tudo o que você fizer dentro da igreja, é tudo que você fizer, né? Seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, né? Dando por ele graças a Deus, né? Lá em 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo também fala, não precisa nem abrir, mas ele fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Será que a gente faz tudo para a glória de Deus? É o que a Bíblia recomenda, que a palavra de Deus fala, né? Então você
no seu trabalho, em casa, a mulher que não trabalha, nos deveres de casa, nos jovens, no estudo, né? Ou qualquer um que esteja estudando. Você tem que estar fazendo aquilo pensando, como é que eu posso fazer isso para a glória de Deus, né? Então, com microfonia, para os irmãos dar uma baixadinha, por favor, tá um pouquinho difícil aqui. Esse outro tá ligado aqui, mas não tá não. Então, gente, é você fazendo um negócio. Você vai comprar um carro, você está para comprar uma casa, um apartamento, você está para tomar uma decisão a respeito da sua vida profissional, você está se preparando para um concurso, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que estar sempre perguntando, como é que eu posso fazer isso para a glória de Deus? Isso vai ser bom na minha vida? Isso vai glorificar a Deus? Eu vou poder ser bênção nisso que eu estou fazendo na vida de outras pessoas? Se a gente aprendesse a perguntar isso antes de tomar qualquer atitude, né? Antes de tomar uma decisão que eu preciso tomar, se eu aprendesse, tornasse uma rotina na minha vida, fazer isso daí, né? Senhor, é da sua vontade, eu quero fazer para glorificar o teu nome, né? Para ser bênção na minha vida e na vida de outros, na vida da minha família e na vida do próximo também. Aí a lição traz aqui, né, tudo o que fizerdes. Então, é muito importante isso daí. Paulo diz que o que fizerdes, essa expressão não podia ser mais abrangente. A igreja de Colossos estava sendo assediada por falsos mestres que tentavam impor aos crentes uma imensa quantidade de regras. E não é o que a gente vê muito hoje em dia. A gente tem um monte de regras, né? Ou as pessoas do mundo às vezes põem um monte de regras e regulamentos para a vida. Que está lá em Colossenses 2, do 16 ao 23, né? Que é o que eu falei para os irmãos, né? Os versos anteriores, os capítulos anteriores de Colossenses, os irmãos, se puderem ler em casa depois, porque é tudo, uma coisa vem complementando a outra, para você conhecer a situação daquela igreja, o momento que eles estavam passando e por que Paulo vem dando essas recomendações, que é um norte, né? Dando uma direção para a igreja, né? Ao contrário deles, Paulo apresenta princípio, que abrange todas as áreas da vida, respeitando a liberdade que tem todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Em sua vida diária, ao ser confrontado por uma decisão moral que precisa tomar, o cristão sempre deve procurar responder com a máxima sinceridade essas perguntas, né? O que eu estava falando já, né? Qual a atitude verdadeiramente cristã a ser tomada aqui? Posso fazer isso sem comprometer a minha fé? Né? Às vezes a gente toma algumas atitudes porque você acha que é importante, né? Com relação a um trabalho, alguma coisa, a um estudo, a uma decisão que você vai fazer, até mesmo um curso que você queira fazer, e você tem que pensar nisso. Será que isso não vai comprometer a minha fé? Será que eu vou glorificar a Deus? Nem sempre a decisão correta a se tomar é imediatamente clara. Às vezes é difícil você ter na cabeça, com certeza, com convicção, que aquela decisão que você está propenso a tomar é a coisa certa. Porque a Bíblia não tem regra assim de conduta, né? Ah, faça assim, faça assado, faça isso, faça aquilo. Mas o pastor Abel cansou de falar aqui, né? Nas mensagens dele, nas aulas, tudo que você, quando está andando no caminho de Deus e você busca orientação e busca tudo, Deus vai direcionando as coisas, né, pastor? Vai direcionando uma decisão que você tem que tomar, Ele vai mostrando que está dando certo. E quando você tem uma intimidade com Deus, quando você tem essa questão na sua vida de fazer tudo para a glória de Deus, Ele não vai deixar você tomar a decisão errada. E quantas besteiras a gente não faz, né? Muitas vezes porque a gente não
Precipitadamente. Você às vezes não tem paciência para esperar, às vezes você ora, Deus não está dando a resposta e você já vai e fala, não, eu tenho que resolver, né? E você toma a decisão e dá com os burros na água. Fala, pastor. Esse é o grande perigo, passar na frente de Deus. Então, aí você vai, aí você dá uma de Abraão, né? De Sara, né? Começa em Sara, né? Aí aparece o Ismael na sua vida. O Ismael é símbolo de pepino, né? Até hoje, símbolo de problema. E quem que não tem o seu Ismael na sua vida, né? Aliás, quantos Ismaéis a gente tem às vezes, né? Na nossa vida, por quê? Porque não soube esperar o momento de Deus, né? Então, a gente precisa realmente estar preparado, precisa estar apegado mesmo à Escritura, à Palavra de Deus, né? O fato que o nosso relacionamento com Deus, segundo a Escritura, abrange todas as áreas da vida. Então, lá em Mateus 22, 37, identificamos como religiosas. Em todas as áreas da vida, nossa conduta deve redundar em glória a Deus, hein? Então, lá é Deus aconselhando o povo a tomar decisões, né? Vamos ver lá, Mateus 22, 37. Então diz aqui, amarás, né, os fariseus querendo pôr Jesus à prova lá, né, ele pergunta para Deus, né, qual é o grande mandamento no 36. Aí Jesus vai responder, né. Aqui Jesus vai simplificar os 10 mandamentos, né. Ele vai colocar, resumir os 10 em 2 mandamentos principais. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, né. E ele fala, este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, o 39 amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 dependem toda a lei e os profetas. Então, se você tiver esses 2 mandamentos que Cristo resumiu aí como alvo na sua vida, se você fizer isso daí, você cumpriu tudo. Mas isso você cumprir na sua vida tudo isso daqui, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? De todo o teu entendimento. Então, e amar o próximo, que é uma coisa muito difícil. Mas quando você ama a Deus, você ama o próximo, porque a primeira coisa que Cristo veio demonstrar aqui, veio deixar como exemplo para nós, que Cristo fez aqui na terra, foi do amor ao próximo, né? Foi o que ele fez, todo o ministério dele, que foi pouco para nós, né? De 3 anos, mas a gente vê quanta coisa que Cristo fez em 3 anos, quanto exemplo que ele deu para nós e trouxe para a nossa vida, né? Então, se você quer ser um imitador de Cristo, que deveria ser o objetivo de cada cristão, né? Na minha vida, tudo, o meu alvo é Cristo, o meu exemplo é Cristo, ele que está lá, né? Como o exemplo a ser seguido. Então, se eu quero ser um imitador de Cristo, eu tenho que viver com humildade, com mansidão, com amor ao próximo, não julgando os outros, né? Cristo mostrou exemplo de piedade lá com um monte de gente, né? Nas curas, nos milagres que ele fez lá. E quando ele comeu com publicano e pecadores lá, que todo mundo julgou ele, né? Queriam achar defeito em Cristo lá, né? E ele fala que ele não veio para os sãos, né? Que os sãos não precisam de remédio, mas sim os doentes, né? Então ele veio para os doentes, e eu devia pensar assim na minha vida também, né? Que eu estou aqui nesse mundo para ser bênção, que o mundo está cheio de pessoas doentes e precisando da gente. E o que nós temos feito, né? Como cristãos nesse mundo. Aí o tópico 2, o que a Bíblia tem com isso? Os princípios bíblicos de conduta devem orientar a vida de todo cristão
guiado em sua santificação pela ação do Espírito Santo. Então a santificação nossa é você buscar a leitura da palavra de Deus e a oração, e o Espírito Santo que vai agir em nossas vidas para nos orientar, né? O Espírito age por meio da palavra que Ele mesmo inspirou, né? Então, quando você está lendo a palavra de Deus com intenção de aprender, com intenção de crescer, o Espírito Santo vai agir na sua vida, porque Ele já inspirou a palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita em todos os seus caminhos. Então, o Espírito Santo vai trabalhar para que você entenda aquilo que você está lendo. Porque conhecer a Bíblia, tem muita gente que conhece de cor e salteado, de cabo a rabo, como diz por aí, né? Conhece a Bíblia muito mais do que muitos pastores, às vezes, no mundo, mas se ela não aceitar aquilo como regra de fé e prática na vida dela, se ela não fizer daquilo um guia para a sua vida, não adianta nada, né? Conhecimento sem prática não leva a nada, né? Portanto, para ter uma vida para a glória de Deus, o cristão tem o dever de se dedicar a sério o estudo da Escritura, ao sério estudo da Escritura com oração. Para ter uma vida agradável a Deus, o cristão precisa sempre perguntar: que farei, Senhor? Então, a Confissão de Fé de Westminster diz assim, né? Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. No Novo Testamento não contém um código de regras detalhado que abranja cada aspecto de vida cristã. Segundo o apóstolo Paulo, os conjuntos de regras da lei eram adequados quando éramos menores e precisávamos de um aio que conduzisse a Cristo, conforme ele escreveu lá em Gálatas 3, 23 até o 4, 7. Depois, porém, que atingimos a maturidade, não se espera que tenhamos uma lista, faça ou não faça, mas que tenhamos responsabilidade e comunhão com o Pai suficiente para conhecermos Sua vontade e vivermos de forma agradável a Ele. O apóstolo Paulo, por exemplo, depois de tratar da questão da carne sacrificada aos ídolos em Corinto, reforça a doutrina da liberdade cristã. Encerra suas orientações com as palavras: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, né? Então, há exemplos aí em tudo. Na leitura semanal também, da nossa lição, da quarta-feira, né? Também, que nós já lemos aqui, fala do texto de Jesus lá com os fariseus lá, né? Quando ele resume os 2 mandamentos lá, né? E de quinta-feira, Mateus 5, 21 e 22, ele fala como trazer oferta perante o Senhor, né? Então aqui Jesus vai dar exemplo àquele povo, aquela fariseus e saduceus que estavam lá querendo pegar ele alguma coisa, falando que se você tem um problema contra seu irmão, ou se o seu irmão, né? É o contrário. O texto fala, se o seu irmão tem alguma coisa contra você, vai você... Não é ele que tem alguma coisa contra você. Vai você até o seu irmão, né, antes de levar a sua oferta no altar, e se acerte com o seu irmão, depois vem dar a sua oferta, né? Porque qualquer problema que você tiver, Deus não vai aceitar a sua oferta. E nós estamos cheios de exemplos da Bíblia de pessoas que não foram aceitas diante de Deus, né? Porque Deus vê o nosso coração, Ele não vê simplesmente você levantar do seu banco aí, trazer a sua oferta aqui e colocar aqui, né? Que muitas pessoas fazem isso com orgulho, né? Achando que está fazendo o máximo. Mas você pode trazer oferta aqui, pode vir prestar o seu culto, você pode louvar, cantar. A lição fala de uma pessoa que ela pode vir na igreja, um oficial de igreja, até mesmo um pastor, ele pode vir aqui, prestar um culto a Deus e pregar bonito e fazer coisa bonita aqui, louvar
e cantar, e tudo que quem olha, né, sente até arrepio. Aí pode levantar a mão para o céu aqui, dar glórias a Deus e fazer tudo bonito, mas se não tiver vida, se for somente naquele momento de culto ali, Deus não está nem aí com ele, Deus não tem compromisso nenhum com ele. E não vai servir de exemplo, de bênção na vida de ninguém. Vai servir só por orgulho dele próprio. Nem para ele vai servir para nada. Então, meus irmãos, é vida prática, né? O culto da vida é uma coisa muito séria. A vida de adoração cristã, por isso que eu achei essa revista muito importante e me fez eu aprender muito a respeito disso. Que a gente, quando estuda, a gente aprende bastante, né? E na leitura semanal também de sexta-feira, Mateus 5, 33, 37, né? Ele fala lá, seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. É isso que nós falamos agora há pouco do cristão hoje em dia, né? Que as pessoas têm meia dúzia de palavra hoje. A pessoa não é uma palavra só, né? Na visão de Deus aqui, o cristão tem que ser de um homem de uma palavra só, né? Tem que ser firme na sua convicção, na sua palavra. É sim, sim e não, não. E então o texto de Colossenses 1 a 15, né? Para a gente entender o contexto lá do texto principal, né? Do texto básico da lição, do versículo 16 a 17. Mas antes, olha, como Paulo trabalha isso aqui, né? Ele fala assim no versículo 1 de Colossenses 3, né? Vamos dar uma estudada nisso aqui que eu achei muito, muito importante. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, nós sabemos que nós fomos ressuscitados com Cristo, né? Quando Deus lá na eternidade escolheu os seus, Ele já tinha colocado isso na nossa vida, né? Que Cristo viria para morrer em nosso lugar e para ressuscitar, e nós seríamos ressuscitados com Ele, né? Então fala que buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E será que nós temos buscado as coisas lá do alto, nessa vida, nesse mundo maluco que nós estamos vivendo, quando você tem tanta responsabilidade, tanta coisa para fazer, tanto compromisso a cumprir, tanta coisa para pagar? Não é fácil realmente você viver do jeito que a Bíblia requer, mas ela pede isso da gente, né? Então, será que nós temos feito isso? No verso 2 ele fala, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, a necessidade da gente buscar as coisas lá do alto, né? Ele exorta para não nos preocuparmos com as coisas desta terra. Então, se não nos preocuparmos, não é que você vai deixar as coisas daqui de lado. Não é que você não vai cumprir com seus deveres. Pelo contrário, você tem que cumprir. Mas você buscando em primeiro lugar as coisas lá do alto, as coisas daqui da terra, Deus vai dar uma solução para você. Ele vai te ajudar a vencer e passar por aquilo, né? E ao 3 o que fala, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Então essa vida nossa aqui, nós não temos vida aqui nessa terra. Nós estamos aqui de passagem, a nossa vida é eterna, é lá na eternidade. E nós temos que estar aqui apenas como um período de preparo, um período de... Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Isso, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, né? Sim. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. É o que Cristo falou lá, né? Antes dele ser assunto ao céu lá, ele falou, né? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? Eles não são do mundo, mas estão aqui no mundo. Então, a gente tem que se preocupar com as coisas lá do alto, com a nossa vida futura. Se eu preocupar
em ganhar cada vez mais bênçãos, galardão lá na eternidade, né? Que é a nossa vida eterna, que nós vamos passar lá. Então essa deve ser a nossa preocupação, fazer aqui a vontade de Deus. Nós fomos colocados aqui nesse mundo para ser exemplo, e Cristo veio aqui e deu todo o exemplo que a gente precisava para fazer o papel. Então esse pouco tempo que nós vivemos aqui, nós devemos ser luz nesse mundo, ser sal nesse mundo. E a situação que a gente está vivendo hoje, que de tanto sofrimento, de tanta tristeza aí no nosso país, é por quê? Porque a igreja não tem feito a sua parte. Porque se a igreja evangélica estivesse fazendo a sua parte, se cada um de nós tivéssemos cumprido com o papel que nós estamos aqui para desempenhar, cumprindo fielmente, a situação deveria estar bem melhor, né? Mas como o povo de Israel sofreu tanto lá no passado, né? Que Deus entregou aquele povo a outras nações e foram colocados como escravos lá de outros povos. Por quê? Porque não cumpriam com o seu papel, né? Mas eles não iam adorar lá em Jerusalém? Iam. Não levavam suas ofertas, não levavam seus dízimos, não faziam tudo bonitinho, não iam lá louvar a Deus. Parecia que estava tudo perfeito, né? Mas o que Deus fala através dos profetas lá, né? Eu não suporto mais as vossas solenidades. E a mesma coisa, talvez Deus esteja falando com a nossa vida hoje, né? Para cada um de nós, quando a gente vem adorar a Deus aqui no domingo à noite, talvez Deus esteja sondando a nossa vida, o nosso coração, e esteja falando para nós: eu não suporto mais o seu culto, eu estou enojado de tudo, né? Aí o versículo 4 fala: nossa vida não pertence mais a nós mesmos, mas a Cristo. Se nós fomos escolhidos, fomos salvos por Ele, nós não pertencemos a nós mesmos mais. Nós pertencemos a Cristo. E quando Ele se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele em glória. Então a nossa vida real é quando Cristo voltar e nós formos assuntos ao céu, subirmos ao céu juntamente com Cristo. Aí nós seremos manifestados com Ele em glória, né? Mas para isso nós temos que passar por esse período aqui, terreno, e procurar passar como bons cristãos, como verdadeiros cristãos, né? Aí a partir do verso 5, Paulo recomenda fazer morrer a nossa natureza terrena. Então, fazer morrer a natureza terrena também não é fácil, porque a gente tem a natureza terrena ainda, né? Apesar de nós sermos salvos, mas a natureza terrena, ou a velha natureza, como a gente chama, né? Que é cheia de vício, é cheia de erros, cheia de maldade, cheia de tanta coisa, né? E aí Paulo começa a relatar um monte de coisa aqui, e só no versículo 5 ele fala de 5 vícios que nós temos, que 5 relacionados só a sexo. Os primeiros 4 vícios que ele coloca aqui para a gente deixar de lado é prostituição, impureza, paixão lasciva e desejo maligno. Isso tudo, até a paixão lasciva, né, que é os 4, é relativa ao sexo, né? E desejo maligno, que é idolatria, né? Relacionado à idolatria. A ganância, aliás, perdão, a idolatria é relacionada à ganância e à avareza, né? Que ele relaciona 5 vícios que ele coloca nesse verso 5. Aí no 6 ele fala que Deus se ira contra essas coisas dos filhos da desobediência, né? Deus se ira, né? Fazeis morrer, pois, a vossa natureza terrena, né? Que é o 5. Aí no 6 ele fala: por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, quando você está praticando essas coisas, a qual Deus está recomendando aqui, o apóstolo Paulo colocou como coisas que você não deveria fazer, né? E quando a gente pratica, então, vem a ira de Deus sobre nós. E o 7, ora, nestas mesmas coisas andastes vós no outro tempo, quando vivias nela.
Então, essas coisas, aqueles que nasceram no mundo sem conhecer a Cristo, praticavam todas essas coisas, mas a partir do momento que ele é alcançado pelo Evangelho, que o Espírito Santo ilumina a vida dele, ele deve deixar todas essas coisas, né? É o que Paulo está falando aqui no 7, né? Então, nessas coisas andáveis vós também, noutro tempo. Mas será que a gente ainda não anda, né, nessa velha natureza nossa? A gente ainda anda, mas por isso que a gente tem que se policiar e tem que procurar, né? Aí no 8 ele vai falar: despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Então ele vai relatar mais um monte de coisas as quais você, o cristão, não deve praticar, né? Então, ira. Como que a gente ira a todo momento, né? Com tanta coisa. Indignação, que é mais ou menos quase a mesma coisa de ira, né? Você fica indignado. Maldade, maledicência. Maledicência é você tá falando, praguejando toda hora, xingando, falando coisa, né? Aí vem linguagem obscena do vosso falar, né? E a gente, muitas vezes, a gente acostuma tanto a falar isso. Hoje, eu que trabalho com criança, né? A gente vê hoje em dia lá, eu sempre vou brigando com as crianças na perua lá o caminho todo para não falar palavrão, mas chega um momento que você acaba até desistindo de falar, porque não tem jeito. Eles não têm outro vocabulário na vida deles. Eles aprendem em casa, eles falam isso aí. Acho que os pais falam direto, porque as crianças já crescem falando isso. Então, as conversas deles não dá para a gente repetir aqui, né? Não dá para mim falar, mas é o tempo todo, é só isso. O tratamento de um com o outro é só isso. E o que eu fico até admirado, eu sempre falo também, que as meninas estão pior que os meninos. Os meninos mexem com a menina, ela já manda, já sabe como é que é, né? É na lata, assim, né? Aí não importa onde está. Antigamente a gente tinha respeito pelo mais velho, né? Você não falava uma coisa dessa diante de uma pessoa mais velha de jeito nenhum. A mãe já era uma só, né? Que pronto. Não tinha, o pastor pregou domingo, o pastor Marcos, né? Sobre ficar sem os dentes lá do Salmo de Davi lá, né? Que Deus quebra os dentes, né? Daquele que... E é isso aí mesmo. Os pais antigamente era só fazer assim, ó, pof. Fica sem um dente, que aí na próxima você não vai falar mais. Mas hoje virou uma coisa corriqueira, coisa mais natural. Hoje você está na rua, a pessoa fala um palavrão assim no meio de todo mundo, não está aí, dentro de um ônibus, dentro de um metrô, de todo lugar. Jesus diz assim, lá não fala assim que a boca fala que o coração está cheio? A boca fala que o coração está cheio. Como é que ele vai falar coisas boas? Ele não tem coisa boa para falar, né? A árvore má não pode produzir fruto bom, né? Eu falo hoje, às vezes que eu vejo a má educação dos filhos, eu falo assim, eu não culpo as crianças, eu culpo os pais. Sim, eu também falo isso, porque... Dar exemplos e ensiná-los. Exatamente, dona Cida, é muito bem lembrado. A criança, ela não nasce com coisa boa no coração, ela nasce com a maldade, com o pecado no coração dela. Você tem que fazer o teu filho saber o que é certo e errado, né? Então a personalidade dele, uma fala, a criança já nasce com aquela personalidade, né? Mas você vai encaminhar aquilo, né? Ensinar o que tem que ser ensinado para direcionar. Uma vez, uma psicóloga cristã, ela falando assim, que o caráter de uma criança se forma até o 7º ano. Por isso que lá em Deuteronômio, fala assim que você tem que, ao deitar, ao levantar, e quando que você tem esse tempo? Quando eles são pequenininhos, que eles estão constante na sua companhia. Então ela diz que o caráter da criança se forma até o 7º ano. É o certo, porque depois eles começam a andar por si próprios. No primeiro ano ele ouve 100% que você fala. Depois já diminui. E quando ele passa a ir para a escola,
ele já diminui ainda mais aquilo que... Por isso que, quando ele está ao seu lado, você tem que aproveitar ao máximo ensinar. Porque é ali que vai formar o caráter dele. Por isso que a gente vê as crianças sem educação hoje em dia, porque os pais não estão ensinando como a Bíblia manda. Todo dia, ao deitar, ao levantar, andando, né? Andando pelo caminho. E a grande dificuldade dos pais hoje é que para você fazer isso, você tem que ser exemplo, né? Porque você não pode pegar no pé do teu filho se você fala palavrão, se você faz coisa errada, se você tem atitudes mundanas, aí como é que você vai corrigir teu filho também, né? Então já começa daí, os pais não têm nem exemplo dentro de casa para dar para os filhos, como é que vai corrigir um filho, né? É difícil, né? Nós precisamos inculcar esse capítulo 3 de Colossenses. Do amor? Não é? Não, inculcar ele inteirinho, né? Lermos e aplicar, capítulo, versículo por versículo, porque aqui dá um resumo bom, não é? Não é verdade? Esse capítulo 3 de Colossenses. O 3 de Colossenses. Entendi, só ia falar de Coríntios, sei que era o trecho do amor. Então. É só você pegar a palavra de Deus, né, e ler com seu filho aqui, pelo menos uma vez por semana. O culto doméstico hoje a gente quase não tem, né, nos lares mais, mas quem tem filhos pequenos, todo mundo deveria ter, mas quem tem filhos pequenos hoje em dia é pior ainda, né, que deveria ter o culto doméstico todo dia. Você pegar aqui um trechinho, 2, 3 versículos, um capítulo, se puder, e ler com a criança e procurar explicar, ensinar, né? Isso é o básico, é o primordial, né? Então, não tem como, né? Mas aí, o verso 8, ele exorta a nos despojarmos de tudo isso, né? Então, tudo aquilo que Paulo tinha falado das atitudes erradas lá, né? Da nossa vida anterior, que a gente praticava, então agora ele vem falar no versículo 8 para nós nos despojarmos disso, né? E relata mais exemplos de coisas as quais não devemos praticar. Então, nós já falamos, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E aí continua no 9, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos. A questão da mentira também é uma questão muito séria hoje em dia, né? Tem pessoas que ela mente assim tão descaradamente que você vê, que você fica ouvindo assim, você fala, ela não fica vermelha, mas não, ela fala, é o que a turma fala, né? Que a pessoa faz aquilo tão naturalmente que para ela é verdade até, né? Ela está mentindo, mas para ela é como se ela estivesse falando a verdade. Não é uma mentira mais, porque ela já acostumou tanto a mentir que aquilo se torna uma coisa normal para ela, né? É fácil ensinar para a criança. O telefone toca, fala que a mãe não está. Aí fala para o filho, né? Não pode mentir, moleque. E a gente vê as pessoas falar isso daí direto, né? O cristão, né? Eu estou falando de cristão, não estou falando nem das pessoas do mundo, né? Ainda não deu, né? Segundo? Nossa. Nossa, eu não ouvi nada, gente. Aí no... Está tocando para cá, está tocando só para lá. A gente sabe porque eles abrem a porta. Eu nem vi, agora que eu escutei abrindo a porta ali. Então, no 10 ele vai falar, e vos revestiste do novo homem, para quê, né? Então, a gente quando foi alcançado pela graça de Deus, revestir do novo homem é deixar as coisas tudo passado para trás, né? Então não pode haver divisão, pois todos somos iguais diante de Deus, no verso 11. No 12, como eleitos, santos e amados, deveríamos praticar ternos afetos de misericórdia. Aí Paulo vai falar do lado positivo. Até agora ele falou o que você não deve fazer, né? O que não devemos praticar. Agora ele vai falar aqui no 12, né?
Deveríamos praticar ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai assim como Deus em Cristo nos perdoou. Versículo 12, né? Acima de tudo o amor, que é o vínculo da perfeição. A paz deve reinar. A paz, né? A paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração, o qual fostes chamados em um só corpo e sedes agradecidos. Novamente Paulo vai tocar na questão de nós sermos agradecidos aqui em tudo, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, aí é os versos já do texto básico da lição, né? Ricamente a palavra de Cristo, né? Instruí-vos, aconselhai mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, será que eu devo fazer tudo para a glória de Deus? Será? Com certeza, né? Até no comer, no levantar, no deitar. Quer comais, quer bebais, fazeis outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. É fácil? Não é. Ele está contigo. Ao levantar, ele está contigo. É isso aí. Irmãos, olha, eu espero que os irmãos tenham, assim como eu, aprendido bastante com isso, né? E foi uma bênção realmente essa revista. Na próxima domingo começa a revista nova, né, dona Josina?